E mais uma vez reunidas na sua presença, Pai. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para um propósito. Senhor Jesus, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. E nós temos um propósito aqui nessa noite de fazer a sua vontade. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor veio para essa terra para nos apresentar o Pai. Apresenta o Pai para nós nessa noite. Amém. Apresenta o Abba, o Paizinho, o Deus que restaura a nossa identidade, o Deus que restaura a nossa paternidade. Vem nessa noite fazendo uma obra sobrenatural. A sua palavra diz que os sinais seguiriam os que creem. Que haja cura nessa noite, que haja restauração, que haja salvação, que haja um mover sobrenatural, não só aqueles que vão estar vendo e ouvindo aqui ao vivo essa live, mas também para aquele que vai receber, Senhor Jesus, lá no YouTube, Pai, aqui no Instagram depois, lá no Facebook, aonde, Senhor Jesus amado, essa mensagem, essa live alcançar, Pai, que o Senhor possa trabalhar em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor venha guardando a vida da Vânia, cobrindo a vida dela. Meu Pai, levando a mente dela cativa à sua obediência. Usa ela como um canal de bênção nas nossas vidas, na minha vida, na vida de cada homem, de cada mulher que vai entrar nessa live aqui. Eu repreendo toda resistência. Quando nós entendemos quem é o Pai, Satanás se levanta, porque Satanás não aceita que nós devemos entender o que é a nossa identidade em Cristo Jesus. E nós somos filhos de Deus. E eu repreendo toda retaliação, toda seta, todo mover contrário à tua palavra. Vem com teu Espírito enchendo toda a nossa casa, toda a nossa vida, em nome de Jesus. Assim eu profetizo. Em nome de Jesus, não só na vida dela, mas na minha também. Guarda minha casa, meu filho, minha família. Em nome de Jesus, Deus, faz nessa noite. Nós entregamos agora no controle das suas mãos. Nós não somos, ó Pai amado, uma fonte, meu Deus amado, que não jorra. Nós somos um rio e nós queremos fluir nessa noite em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Vânia. Amém, pastor. Tá nas suas... Então, a nossa live hoje fala sobre a cura, né? E como a gente precisa ser curada, né, pastora? Como a gente precisa ser curada. E aí, hoje, a proposta foi trazer a cura nos relacionamentos abusivos. Então, assim, eu tenho visto, né, nos outros canais que as meninas, elas são muito boas cientificamente, são ótimas, maravilhosas, assim. As coisas que elas falam no campo da ciência é maravilhoso. Mas, assim, para nós cristãos, tem que ter o espiritual também, né? Principalmente o espiritual. E nós temos que ter um outro olhar. E muitas vezes a gente quer ter o olhar do mundo numa situação. Mas, assim, o nosso olhar precisa ser o olhar de Cristo para aquela situação, né? Eu não imagino Jesus se vitimizando, dizendo assim, né? Ai, porque vocês me feriram, olha o que vocês fizeram comigo, olha as minhas feridas, está sangrando. Então, eu não imagino Jesus dessa forma, né? Então, quando Jesus ele fala das cicatrizes dele, ele fala das cicatrizes dele para curar. Então, que a gente use as nossas cicatrizes para a cura de outras pessoas, tá? Então, assim, como eu disse, eu vejo as meninas, elas têm um conhecimento científico maravilhoso, né? Muitas são psicanalistas e fala realmente nos outros canais. Mas me parece assim, que fica muito naquela questão da raiva, do ódio, do rancor, do que o outro me fez, na vitimização, né? Aí algumas pessoas fazem, mas Vânia, eu não sou vítima. Você está dizendo que eu não sou vítima daquela pessoa que me abusou. Você é vítima da pessoa que te abusou, você é vítima daquela família que você veio, você é vítima das suas escolhas, né? Mas uma coisa é eu ser vítima e outra coisa é eu ficar me vitimizando. São duas coisas diferentes, né? Algo pode acontecer comigo, por exemplo, eu perdi meu celular e realmente eu fui para a praia um tempo desse, eu perdi o celular e quando foi à tarde, eu disse, eu vou precisar do celular para fazer alguma coisa. Aí eu fui, comprei o celular, passei ele em 10 vezes, né? Mas aí as pessoas ficam, porque eu perdi meu celular. Porque eu perdi meu celular. Porque eu perdi meu celular. Então, assim, eu acho que tudo é a forma que a gente olha as coisas. Aquele meu celular já estava velho, eu estava precisando de outro. Né? E só tinha uma forma de eu me livrar daquele celular, era eu perder aquele celular. Então, meu celular hoje é bem melhor do que aquele.
Então, quando a gente fica nesse papel de vítima, arrastando corrente, né? Ai, porque a outra pessoa me fez isso, a outra pessoa. A gente não sai daquele campo espiritual negativo. A gente fica na frequência das trevas. E é justamente sobre isso que eu quero falar, né? Sobre mudar essa frequência para a gente sair das trevas, para a gente entrar na luz. Amém. Porque a pessoa pode fazer a terapia que for, com o melhor terapeuta do mundo, mas se ela não mudar esse entendimento, eu preciso sair das trevas para ir para a luz, ela não vai ser curada, né? Porque ela está sempre ali. Ela entra naquela frequência do narcopata, né? Que é o narcisista, porque hoje a terminologia mais correta é narcopata. Então, ela entra na frequência do narcisista, então, é raiva, é ira, é inveja, e a gente fica naquela mesma frequência, e a gente não consegue se libertar disso. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar essa frequência espiritual e levantar da gente, né? Porque a dele, ele não vai conseguir levantar. Então, a gente precisa levantar da gente, e aí no amor, na compreensão, no afeto, no perdão. Então, o que é que eu tenho observado é que nos outros canais, quando está falando de relacionamento abusivo, principalmente com o narcisista, elas ficam muito naquela coisa da vitimização, da raiva, né? De estar sempre trazendo aquele negativo. E a gente, como cristã, a gente não pode estar o tempo todo em trevas. A gente pode até ter raiva, mas a gente não pode ficar com aquela raiva, né? Aquele ranço no coração. Então, como eu falo, arrastando correntes, né? E que a gente sempre precisa ir para a luz. Então, vou falar hoje sobre as fases de luto no relacionamento abusivo, né? Com narcopata, com narcisista, ou com psicopatas, enfim, qualquer relacionamento abusivo. Nós passamos por uma fase de luto. E nas fases de luto, são 5 etapas e vai depender muito da personalidade da pessoa, como a gente vai passar por essas fases de luto ou não. Tem pessoas que vão ficar na primeira fase, que é a negação, durante 30, 35 anos. Tá? Eu vou explicar cada fase, tá bom? Então, assim, a fase de luto é um mecanismo de defesa nosso para a gente trabalhar as nossas perdas. E dentro dessa perda tem um luto, tem um divórcio, tá? Só que o que eles contestam assim, como o maior índice de dor é o luto. E o segundo, o divórcio. Porém, no relacionamento abusivo, os cientistas eles dizem que a dor é muito maior, porque é a dor da nossa própria morte. Então, somos assim que nós nos sentimos. A gente morreu naquele relacionamento porque a gente não perdeu só outra, a gente se perdeu naquele relacionamento porque a gente entrou naquela simbiose, né? E entrando nessa simbiose, a gente passa não só a ter o luto do outro, mas a ter o nosso próprio luto. Então, as fases do luto são 5 fases. A gente também pode ter luto porque perdeu a empresa, porque perdeu o trabalho, enfim. Não é só perda de relacionamento, de pessoas, mas eu vou me atentar à fase do luto no relacionamento abusivo, tá? Então, na fase do luto no relacionamento abusivo, a gente passa primeiro pela fase de negação, que também é chamada de fase de isolamento, que é quando a gente começa a justificar que ele não é abusivo, ele não é abusivo. Ah, é porque ele está com o financeiro com problemas. Ah, é porque, já escutei isso, né? Ah, é porque no trabalho dele é muito trabalho, tem que ficar muito sobrecarregado. Ah, é porque ele é alcoólatra, né? Como ele é alcoólatra, ou veio de uma família muito disfuncional. Então, assim, essas atitudes dele são justificadas. E quando a gente entra nessa fase da justificação das atitudes do abusador, né? A gente está em plena negação. E a gente começa a se isolar porque a gente não quer que as outras pessoas vejam e a gente começa a se justificar e querer justificar o outro. Ah, não, é porque ele me machucou, foi porque ele estava nervoso, né? Ele estava muito nervoso, eu também não sou uma pessoa fácil, né? Eu tenho uma personalidade, assim, bem difícil. E a gente começa a se justificar. O ideal é que essa fase toda, que são as 5 fases, a gente passe em 1 ano. Porém, tem pessoas que podem ficar 35 anos na negação. Né? Negando que aquele relacionamento não é abusivo,
negando que aquele homem ele não é um psicopata, que ele não é um narcopata, né? Ele não é. Ele não é porque ele veio de uma família disfuncional, é porque ele está agindo igual o pai, é porque você age igual ao seu pai, né? E a gente tenta querer ser a psicóloga do outro, né? Então, depois que a gente passa por essa fase da negação, a gente entra na fase da raiva. E nessa fase da raiva é quando a gente começa a ler algumas coisas, né? Sobre os narcisistas, hoje, como se fala, os narcopatas, né? E a gente começa a ler sobre eles, a gente começa a ver vídeo, a gente começa... O Espírito Santo manda a gente, que é do nicho, né, cristão, o Espírito Santo manda, né, pra gente, a gente começa a entender. E aí a gente fica com muita raiva. A gente fica com raiva da gente, porque não percebeu que aquele outro era um abusador, né? Que aquele outro, ele era um narcisista, e a gente fica com raiva do outro, porque aquele outro fez aquilo com a gente. Só que tem pessoas que ficam nessa fase de raiva durante anos. E é isso que eu estou percebendo. Tem pessoas que ficam nessa fase de raiva, né? Durante anos. E passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, né? E a gente que é cristão, a gente não pode ficar nessa fase de raiva. A gente precisa correr logo para uma outra fase. E que muitas de nós corremos, que é a barganha ou a negociação. E a gente começa a orar. A gente fala com o nicho cristão, né? Mas a gente sabe que não é só os cristãos que vão assistir. Então, assim, a gente que é cristão vai para a igreja com 5 de oração e começa a orar. A gente se acorda 3 horas da manhã, para que Deus mude aquele homem, para que Deus trate com aquele homem, para que Deus faça aquele homem se converter de verdade. Porque muitas vezes a gente sabe, se a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que aquelas atitudes não são atitudes de quem é convertido. Então, para que aqueles homens venham a se converter, para que aquele homem venha a se arrepender. E a gente pode passar muitos anos nessa fase de barganha. Tem mulheres que passam 30, 35 anos orando. Eu já escutei isso dentro da igreja. Porque eu orei pelo meu marido durante 35 anos. Às vezes ele até se converte no finalzinho, né? Mas às vezes não. Né? E assim, muitas de nós passamos muito tempo nessa fase, porque muitas vezes a gente acha a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a tola destrói. Hoje eu tenho uma nova forma de ver esse versículo. Né? E a gente acha que é falta de oração, a gente acha que a gente não está sendo sábia, a gente acha que a igreja cobra isso da gente, né? Que a gente não está cuidando do nosso lar. É de Deus, há quanto tempo eu não te beijo? E a gente acha que a culpa é da gente. Quando, na verdade, aquele homem que a gente se casou, que a gente está com ele, ele é um abusador. Então, aquele homem bate, aquele homem machuca. Muitas vezes esse homem está no nicho, né? No nicho do sagrado, como a senhora fala, pastora. Mas ele é uma pessoa que não se converteu, ele apenas está dentro da igreja, tá? E a fase que a gente está dando retorno. Quer falar alguma coisa? Não pode se esquecer que, de repente, não tem só mulher nos ouvindo, né? Narcisista pode ser homem, pode ser mulher. Nós estamos também falando de mulher. Tem muita mulher narcisista. Tem muita irmã, né? Tem muita mulher de Deus, pastora, obreira, né? Que tem esse problema, né? E esse transtorno de personalidade narcisista e que está dentro do nicho cristão. Né, no qual nós estamos falando. Depois nós vamos entrar nesse assunto da espiritualidade que vai nos ajudar nesse tratamento. Mas não podemos esquecer que narcisista está em todo lugar. Onde tem gente, tem narcisista. Né? E aí, como a senhora falou, de não poder esquecer, eu já ia esquecendo. Né? Então, dependendo da nossa religião, a gente vai fazer as barganhas. Então, vamos dizer que a pessoa, se a gente é cristão, a gente vai orar, né? Vai pedir a Deus, a gente vai dizer que vai mudar, que a gente vai trabalhar mais na obra, que a gente vai ser uma mulher mais sábia, que a gente começa a fazer as barganhas, né? Que a gente vai fazer missões. Mas aí as pessoas de religião africana, né? Eles vão começar a fazer os pactos, fazer os despachos. Gente, então, assim, dependendo da sua religião, né?
a gente vai buscar naquela religião aquela barganha com o outro, porque a gente acha que o problema é nosso, o problema não é dele, né? O problema é nosso e a gente quer trazer esse problema para a gente, né? E aí, gente, vai depender muito da religião da conduta. Um católico, ele pode acender vela, e ele vai para a romaria, e ele faz promessa, e deixa o cabelo crescer. Então, assim, a gente vai barganhar, a gente vai tentar negociar com o espiritual, para a gente cristão com Deus, né? Para que aquele homem, ele melhore. E a gente realmente faz isso. Tem mulheres que passam 30, 40 anos nessa fase da barganha. Depois vem a fase da depressão, que a maioria das pessoas passam, dizendo que uma pessoa pode passar pelas 5 fases do luto. Ela pode passar por todas as fases do luto ou não. Ela pode sair pulando algumas etapas. Ela pode passar mais tempo em uma, em outra. Então, assim, na fase da depressão, que eu costumo dizer que é o começo da cura. É muito doloroso, porque a gente já tentou tudo e nada funciona. Nada funciona. Então, a pessoa começa a se deprimir, porque a pessoa começa a ficar frustrada por todos os sonhos, né, que a pessoa fez, por todos os projetos, e a gente tenta de tudo, mas a gente não consegue. Então, a gente entra nessa fase da depressão, que para mim é o começo da cura, que é quando a pessoa diz, não, eu preciso de uma ajuda. E é justamente nessa fase da depressão que as pessoas procuram psiquiatra e a terapia. Porque as pessoas sabem que tem alguma coisa errada ali. Até porque a perda do relacionamento com o narcisista, ela é totalmente diferente de outras perdas anteriores, né? Dos outros relacionamentos que a gente teve. É uma dor, mas é uma dor da nossa morte também. É mais do que a dor da perda do outro, é uma dor da nossa morte. E aí a gente precisa ressignificar isso. A gente que é cristão, a gente precisa ressignificar isso. Pode ser uma dor da minha morte, sim, mas pode ser uma dor da minha nova vida. Né? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, eu tenho certeza que ele não gostou daquilo que ele passou. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E a gente consegue ressuscitar. E a gente ressuscita muito mais bonita, muito mais atraente. E atraente como pessoa, né? Porque a gente começa a entrar na nossa essência. E aí, quando a gente passa pelo processo de depressão, a gente entra na aceitação. É aceitar que a gente fez uma péssima escolha. É aceitar que nós temos problemas para resolver lá no passado. É aceitar que nós temos traumas, que nós precisamos ainda se curar. É aceitar que a gente veio de uma família disfuncional e tem dores dentro de nós que a gente precisa tratar, né? E aí é quando a gente encontra a nossa essência. E a nossa essência é encontrada nessa fase de aceitação. Acontece que muitas mulheres, elas ficam muito tempo em fases como negação, ou como raiva do outro, né? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, né? Fica muito tempo na fase da barganha, ou fica muito tempo na fase da depressão. Então, o segredo é passar por todas as fases, ou pelas aquelas fases que o seu psique, ele precisa passar da melhor forma possível e com maior consciência que precisamos sair dessa fase para entrar na fase da aceitação. A fase da aceitação ela é fantástica, né? Porque é uma fase da aceitação que a gente se descobre, a gente descobre a nossa essência, a gente começa a perceber que a pessoa que nos manipulou, que é o narcisista, o abusador, a pessoa, ele acionou gatilhos ali que a gente tem desde a infância, e é nesse momento que Deus usa para nos curar desses gatilhos, né? É nesse momento que Deus usa para curar as nossas feridas antigas, que está relacionada com a nossa mãe, com o nosso passado, com o nosso pai, com aquela família disfuncional, com abuso sexual, com tudo que a gente passou lá atrás. E é nesse momento que Deus nos cura. Mas para isso a gente precisa permitir que Deus nos cure. Porque se a gente fica só na fase de raiva, se fazendo de vítima, porque ele me fez isso, porque ele me fez aquilo, a gente não entra na melhor fase, que é a fase da ressurreição, onde a gente ressuscita, né? E a fase onde as nossas cicatrizes vai ajudar a curar as feridas das outras pessoas que estão sangrando, né?
Então, como a pastora falou, existem muitos homens, né, passando por esse processo de ter tido o azar de se encontrar com a narcisista mulher, né? Ela adotou um pouquinho diferente, mas assim, o poder de envenenar é tão grande quanto o homem, e eu acho que é até maior, né? Eu acho que é até maior com os homens, porque o homem é mais difícil de falar, o homem é mais difícil de procurar terapia, o homem é mais difícil de se abrir com um pastor, com a pastora, né? Como é que ele vai dizer, eu tô apanhando da minha mulher? Como é que ele vai dizer, a minha mulher tá me traindo, né? E eu não consigo me separar da minha mulher. A minha mulher tá saindo com vários homens, eu não consigo me separar da minha mulher, né? A gente vai dizer, esse cara é banana. Aqui no Nordeste fala assim, é corno cuscuz, sabe que é corno e abafa. Então, assim, essa, esse olhar também para o homem que a gente também tem que ter, né? Mas eu sei que tem mulheres muito narcisistas e assim, elas são muito mais dissimuladas, elas são muito mais... Eu acho difícil, né, de perceber, porque nós mulheres, quando nós queremos, nós temos aquela raiz de Eva, né, aquele sanguezinho de Eva lá. Então, quando nós queremos, nós somos bem ruinzinhas, né? Então, nas fases, né, do luto, quando a gente chega na aceitação, a gente já está se restaurando, ficando bem. Aí é nessas horas que a gente começa a postar as nossas fotos nas redes sociais, né? É nessas horas que a gente começa a se maquiar. É nessas horas que a gente está, assim, bem bonita. Não, mas não é para o mundo, a gente está bonita para a gente, né? E aí a fase do Wolverine, né? Aonde o narcopata, ele vê, olha, ela está se recuperando, ela está ficando tão bonita, ele está ficando tão bonito, né? Olha, ele está até bonito agora, pois agora eu quero ele para mim de novo. E aí é nessa fase que entra o Wolverine, ele vai puxar o abusador ou a abusadora, vai tentar puxar de novo para o relacionamento. E aí a pessoa entra de novo no processo de negação. Sai da aceitação, esquece tudo, e a gente entra no processo de negação. Não, ele não é narcisista, não. Eu dei uma surtada, não tem nada a ver com isso. Ele estava mal, ele estava com depressão. É porque no trabalho dele, né, se ele estiver dentro do sagrado, se ele for pastor, é porque no trabalho dele ele se preocupa muito, ele não podia me dar atenção, ele não podia... Porque tem tantas pessoas para ele se preocupar, né? Como é que ele ia se preocupar comigo? Então, assim, é nessa fase e acontece o Hoover. Então, é nessa fase que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão de olho para puxar de novo. Então, pastor, é isso. E o interessante, você está falando aí da tal da depressão, né, que o outro tem, e que é de forma assim, usando as armas que eles têm de manipulação, né, eles vão voltar com essa conversa, né, e já implantaram isso, essa semente na mente da mulher, na mente do homem, falando que o problema dele é a depressão, é o problema lá com o pai, com a mãe, os traumas, né? E aí, dentro desse processo de negação, assim, vai ser tremendo, né? Para ele poder fazer esse sugar novamente. E aí... Sugar a pessoa de novo no ciclo do abuso. E você por incrível que pareça, né? Todas as mulheres que me procuram para mim orar por elas, eu vou dizer 90%. Todas elas falam a mesma coisa. Pastora, ora por mim, porque o meu namorado, o meu marido, o meu crush, né? O meu não sei o quê, está depressivo. Ele está muito depressivo, pastora. Então a senhora ora por ele, e eu falo assim, mas o que é? Por que dessa causa dessa depressão? Não, porque ele me pediu um tempo. Então ele me pediu um tempo, e é porque está depressivo, ele me pediu um tempo por causa disso. Né? Se eu tiver com muita paciência naquele dia, eu vou explicar toda a situação para aquela irmã para ver se ela entenda, né? Mas tem dia assim que eu não estou com muita paciência, né? Aquela irmã já veio com aquela conversa milhões de vezes para mim, falando a mesma coisa, sempre com esse negócio de negação, né, dela mesma, de não perceber que o problema está naquele homem que não quer relacionamento com ela, que já mostrou até de forma calada, não falou nada,
só pediu esse tempo, não falou que não gostava dela, não falou que, né, não falou nada, simplesmente falou que não, que pediu um tempo. E ela vai se culpar, né? Não, de repente ela está com problema por causa de mim, vou estar orando, né? Então vamos orar, pastora, por ele, para ele melhorar, e aí a gente volta. Né? Você vê que aí como é que, né? Tem gente que não entende sobre o transtorno, é o momento da educação, né? Que está dentro aí também desses momentos, dessas fases do luto aí, que é o momento da educação, que quando a gente tem a intuição e o Espírito Santo dá o discernimento para a gente, e a gente vai para a internet e Deus abre o nosso entendimento, a gente vê um tanto de testemunho de pessoas que passaram pelo mesmo que a gente passou, vê aquelas mulheres falando, né, os homens, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, falando tudo o que aconteceu com a gente, mostrando tudo que o narcisista faz, que a narcisista faz, aí você começa, né, a entender, não, realmente eu estava dentro do relacionamento abusivo e eu tenho que me decidir sair daqui. Aqui ficou ruim. Né? Igual você falou, tem gente que vai ficar um ano. Tá ruim? A Nádia está falando aqui, a internet aqui ficou ruim, pastor. A Nádia está falando aqui. Ficou ruim. Deixa eu ler aqui, é bem interessante. O meu já veio dizendo que estava depressivo. Queria parar o contrário para fazer algum tratamento. E hoje estamos em processo de divórcio depois de 2 anos. Então, assim, é bem verdade, né, que a palavra diz que Jesus ele veio para os doentes, então a gente tem que entender que esses doentes, aonde é que estão os doentes? Dentro das igrejas, né? Mas que lá é um hospital. Eu acredito muito nisso, que a igreja é um hospital. E que lá tem pessoas que são muito doentes, né? Tanto de corpo, quanto de alma, quanto de espírito. Mas nós estamos ali para ser tratados, né? E não para continuarmos doentes. Nós estamos ali para sermos tratados, né? Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Lourdes colocou assim, meu Deus, hoje mesmo eu pensei assim. Eu não sei o que ela estava falando antes, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa fase, que é uma fase que a gente está se cuidando, numa fase de aceitação, que a gente está melhorando, né? Que a gente está se tratando, porque se tiver o Hoover, nós voltamos para a mesma fase de negação de novo. E aí a pessoa para a terapia, para as conversas pastorais, não, ele não tem problema não, eu não estava muito bem e tal. E isso é muito prejudicial para a cura. Eu acho que o grande problema é justamente que as pessoas elas têm muito problema de ver a realidade, né? Eu percebo isso, as pessoas elas fogem da realidade, mas assim, em todas as áreas. Né? Elas têm muito problema de lidar com a verdade. E eu acho que o grande problema da igreja, né, da libertação da própria igreja, é essa, porque o Senhor diz, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas, elas não querem a verdade. E aí, quando você fala a verdade, é porque você é dura, é porque, né? É porque você... A gente, a única coisa que liberta a gente, a única coisa que vai nos libertar é a gente ver as coisas como as coisas são. Porque se a gente não vê as coisas como as coisas são, a gente não é liberta. Então, assim, eu acho que se as pessoas realmente conhecessem o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus falava antes, a gente lesse, né, de verdade, com um entendimento espiritual, a gente ia ver que ele não